Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o chamado. Mas adianto que não tem nada a ver com aquele filme, O Chamado, aquele filme de terror, tá bom? Vem comigo. Antigamente, quando se falava dos deuses pagãos, por exemplo, os gregos, os pagãos, a gente pode ver que eles eram praticamente mudos, eles não falavam. Eles se manifestavam como? Se manifestavam em boas colheitas, em abundância, em tempo bom, em falta de inundação e tal. Quando isso não acontecia, quando havia uma erupção, um tremor de terra, uma seca muito grande e tal, então tinha-se que fazer algo para agradar esses deuses, vamos dizer assim. Então ainda nós temos gente que pensa assim, mesmo entre cristãos. Quer dizer, a coisa não dá certo na minha vida, eu preciso agradar a Deus, preciso rezar mais, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo e tal. Esse é um resquício de pensamento pagão na vida cristã. Se a gente olhar, por exemplo, para a Bíblia, podemos pegar a Bíblia, a primeira experiência de que Deus fala está em Gênesis 12, onde ele fala para Abraão, sai da tua terra, vai para onde eu quiser. Então, na verdade, é um Deus que quer, que encaminha Abraão e que desafia Abraão a fazer alguma coisa. Essa é uma experiência que se faz primeiro com poucas pessoas, com Abraão, com Sara, Agar e tal. Depois, vai aumentando para os filhos de Abraão, vai se tornando um pequeno grupo, cresce, até que a Bíblia relata que fala-se de um povo. E até que chega assim Jesus Cristo e a gente vai dizer, bom, Jesus pregou para todas as nações. Ele mesmo achava que era para o povo de Israel e depois ele percebeu, quando ele se encontrou com a cananeia, de que a missão dele era aberta para todas as gentes, todos os povos e tal. Mas Jesus convida primeiro os judeus e tal, mas para ser seus discípulos. Ele não chama só os apóstolos, ele chama 72, ele chama todo mundo para que seja seu discípulo. Você pode olhar isso lendo os evangelhos, você vai perceber que Jesus vai aumentando a sua missão, vai aumentando a abrangência do chamado das pessoas e vai aumentando o grupo também. Até que depois da ressurreição, ele envia os apóstolos. Na verdade, como diz a primeira carta de Timóteo, ele diz assim, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. 1 Timóteo 2,4. Bom, na igreja nós não podemos falar apenas em vocações gerais. Na verdade, cada vocação, ela tem o seu rosto próprio. Eu não sou chamado a ser padre, eu sou chamado a ser o Padre Paulo. Eu sou padre com todos os meus colegas, é evidente, mas eu sou padre do meu jeito e Deus me quis assim. Claro que eu preciso melhorar, claro que eu preciso fazer mais, claro que eu preciso me converter, mas essa é a vocação que Deus me deu. Deus me deu a vocação de ser o Padre Paulo, não de ser qualquer padre. Eu não tenho uma vocação geral. Você pode ser chamado a ser professor, sei lá, cientista, mas você é chamado a ser o doutor fulano ou o professor ciclano. Não é qualquer professor, não é de qualquer jeito que Deus chama. Deus não chama de balaiada, de baciada, nada disso. Na verdade, Deus nos chama para que a gente possa mostrar Jesus. São Charles de Foucault, que é um santo que foi canonizado há pouco tempo, um francês, engenheiro, leigo, militar e tal, que depois se converteu. Charles de Foucault dizia assim que o padre é um ostensório e ele deve desaparecer para mostrar Jesus. Mas, na verdade, o ostensório não é mais importante. Importante é Jesus. O problema é que hoje em dia nós temos muito padre se achando muito ostensório e esquecendo Jesus dentro. O grande perigo nosso é ficar olhando a arte do ostensório, o quanto ele é bonito, o quanto ele é brilhoso, o quanto ele é dourado, prateado, sei lá o quê, e esquecer a figura de Jesus. Essa é a grande tentação nossa. Mas a nossa vocação é essa. É de mostrar Jesus, é de revelar Jesus. É de sermos como Maria, mãe de Jesus, mãe de Deus, para o outro. Agora, quando se fala, por exemplo, de padres, tem alguns que discutem hoje em dia, a igreja vai ficar sem padres, não existe uma igreja sem padre. Nós podemos disputar como os padres podem exercer a sua autoridade, quem pode ser padre, se seria conveniente ou não ser celibatário ou não. Isso tudo é outra questão. Mas uma igreja sem padres e sem bispos, nós não conseguimos entender, nós católicos, porque isso faz parte do chamado a ser igreja, para nós, né? Na verdade, Deus chama todo mundo para melhorar o mundo. Um é chamado para ser padre,
o outro é chamado para ser bispo, o outro é chamado para ser catequista, o outro é chamado para ser cientista, o outro é chamado para ser professor, o outro pode ser chamado para alguma coisa mais humilde, ou menos humilde, não sei. Mas a pergunta é, o que nós estamos fazendo com a nossa vida, com a nossa vocação? Nós estamos melhorando o mundo? Ou seja, o mundo é melhor porque eu, Padre Paulo, existo e trabalho pelo reino de Deus? O mundo é melhor por sua causa? Você está melhorando o mundo? Em quê? Como? O que nós estamos fazendo com a nossa vocação? O discípulo de Jesus, ele deve pregar Jesus. Deve pregar o projeto de Jesus, projeto de fraternidade, de justiça, de paz, de perdão, de bem-aventurança. Está tudo no Evangelho, está tudo aqui. Leia lá o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 a 7, leia Mateus 25, tem várias compilações do projeto de Jesus dentro dos Evangelhos. Agora, nós não temos o direito de pregar os nossos gostos pessoais. Não temos o direito de pregar nós mesmos, nem como padre, nem como youtuber, nem como catequista, nem como ministro da Eucaristia. Gente, nós temos uma discussão infinita hoje na igreja, porque eu gosto desse tipo de missa, eu gosto desse tipo de padre, eu gosto desse tipo de teologia. Gente, não é isso. Não é isso. Nós estamos nos desviando do nosso projeto. O projeto de sermos discípulos de Cristo é uma vocação que Deus nos chama, mas Deus nos chama para melhorar o mundo, para unir a igreja, não para dividir e fazer guerra. Veja bem o que você está fazendo. A atual crise da igreja eu resumiria em duas coisas. Primeiro, uma falta de fé em Deus. Nós não acreditamos, por exemplo, que Deus nos fala. A gente acredita em visões místicas do fulano de tal, do padre não sei quem, da visionária não sei quem e tal, mas nós não acreditamos que Deus nos fala. E outra coisa, a crise atual da igreja tem uma segunda razão, excesso de eu. Nós estamos muito egoístas, muito amostrados, muito querendo aparecer. É um ostensório que está sem Jesus. É um ostensório que as pessoas ficam olhando a arte, ficam olhando a técnica, ficam olhando a beleza daquilo ali e esquecem Jesus que está ali sendo mostrado. O ostensório não é o importante é Jesus. Agora, Deus chama a gente e a gente não faz silêncio. Se a gente não faz silêncio, Deus não nos fala. Porque assim a gente não consegue escutar. Gente, quantas vezes a gente vai rezar e a gente repete um monte de coisa, repete um monte de palavras, e acabou, a gente vai embora. A gente não deixa Deus falar. Porque Deus fala quando a gente faz silêncio. Na minha região tem uma piadinha que a gente brinca, fulano está muito velho e tal, e a gente diz, isso é um problema de surdez, porque Deus chama e ele não escuta. Acho que Deus está nos chamando e a gente também não está escutando. O problema é que o dia que a gente chegar diante de Deus, ele vai falar, escuta, eu te chamei o tempo todo para fazer isso, para fazer aquilo e tal, e você, nada. É disso que a gente tem que falar do chamado. A gente precisa escutar Deus. Quando a gente fala, por exemplo, a gente vê na história da igreja, quando as pessoas escutaram Deus, tudo mudou. Por exemplo, Francisco de Assis. Francisco era um jovem de 16, 17 anos. Um dia ele chega numa igreja caída e vê lá um crucifixo e vai rezar. E lá ele faz a pergunta mais difícil que ele podia fazer na vida dele, mas uma pergunta sincera. Senhor, o que queres que eu faça? Diz que o crucifixo falou para ele, Francisco, reforma a minha igreja. Ele olha, de fato, não tem teto, está muito ruim. Vou reformar a igreja mesmo. E começa trabalhando de pedreiro, né? E aí, como ele não conseguia trabalhar sozinho, ele chama os amigos dele. E os amigos dele começam a vir para trabalhar de pedreiro com ele e começam a fazer uma fraternidade. E aí ele começa a renovar a igreja de Deus, não a pedra, mas a comunidade. E a partir daí, ele muda toda a igreja. Veja, esse rapaz, esse adolescente, não tinha experiência nenhuma. O que ele tinha era um coração sincero e um silêncio para escutar Deus. Veja, aqui nós estamos falando de chamado. A gente não pode falar de chamado só para padre, freira, diácono, bispo, catequista, ministro da Eucaristia, ministro da Palavra. Não, todo mundo é chamado, mas qual é a sua vocação? Deus não chama tocando o telefone e dizendo você vai morrer daqui uns dias, nada disso. Não é um filme de terror. Na verdade, é uma ação de amor. Jesus nos chama, Deus nos chama para sermos seus discípulos, para fazermos o bem, para melhorarmos o mundo. Se o mundo não está melhor, é por minha causa e por sua causa, porque a nossa vocação não está sendo vivida. O que você pode fazer por Deus e pelos seus irmãos? O que é que Deus fala no seu coração? Porque é a partir daí que a gente vai começar a andar. Senão, está tudo perdido. Mas eu não acredito que está tudo perdido, não. Eu acredito que muita gente pode deixar um pouco o seu eu de lado, pode fazer um pouco mais de silêncio,
e pode escutar Deus. E isso está acontecendo, não só por causa desse vídeo, mas está acontecendo porque Deus vai trabalhando. E tem gente que escuta. Pode ser que não seja eu, não seja você, mas tem muita gente que escuta. E Deus chama até fora da igreja, viu? Basta ter boa vontade no coração, basta ter um ouvido atento. E Ele vai trabalhando porque Ele quer salvar todos os seus filhos. Um abraço, até o próximo vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu comentário aqui com respeito, porque os comentários são moderados. Se vier me xingando, eu apago. Abraço, até mais.